Amém, irmão? Abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Vamos de novo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Amém? Podeis assentar, irmãos. Com muita alegria na alma, eu quero falar convosco sobre a manifestação para a manutenção da unidade. Gostaria que tivesse mais pessoas aqui, porém a chuva atrapalhou um pouco, não tudo, né? Quer dizer, se você veio, a chuva não atrapalhou. Porque a maioria, algumas pessoas que estão aqui não têm carro e vieram, né? Então, e já é testemunho para os outros que não vieram porque não quiseram vir. Porque se quisesse, teria vindo. Amém, irmão? Agora o que eu quero que você entenda, irmão. Olhe para mim. Existem duas questões quando você está na igreja. Sofre com a minha presença. Quer dizer, eu estou na igreja e qual o resultado? Qual o resultado se fosse numa empresa? Seria o que eu acrescento, né? O que eu estou trazendo? O que faz a minha presença? Porque a igreja transforma a minha vida, por eu estar, por eu aceitar Jesus, conviver na igreja, ela transforma a minha vida. Mas e a minha vida na igreja? O que acontece? Será se surte algum efeito porque eu estou aqui? Acontece algo ou muda alguma coisa no reino por causa da minha presença? Ou não acontece nada? Então, está vendo esse intercâmbio entre o que a igreja faz em mim e o que eu faço, né? O que a igreja trabalha na minha vida e como eu trabalho na igreja. O que acontece? Por quê, irmãos? Porque eu sempre tenho observado, ou as pessoas não compreendem ou não querem compreender por que Jesus te trouxe, né? Por que Jesus te tirou do mundo? Se fosse só para salvação, era simples, você aceitou Jesus, morria e estava salvo. Então, se fosse só para... Não, Jesus me trouxe para a igreja só para salvar a minha alma. Então, você aceitou Jesus, morria na hora, estava salvo. Observou que não é só isso? Não é só para ser salvo, o objetivo principal é ser salvo. Quando eu aceito Jesus. Mas é só isso? Não. Não é só isso. Ao longo do tempo, a gente observa que na igreja, a igreja ela cresce. Ela é um organismo vivo que ela se adapta. Qualquer lugar que você plantar a igreja, ela vai se adaptar com a cultura do lugar e vai viver ali e transformar dentro aqui para fora do templo. Muitas pessoas estão na igreja sem objetivo. Eu aceitei Jesus e pronto, não tem mais nada a fazer, estou tranquilo. E uma percentagem pequena de 25% de pessoas estão na igreja e se preocupa, né? Não, eu vim para cá e eu quero que Deus trabalhe na minha vida, ou use a minha vida para alguma coisa. Eu estou na igreja e quero que Deus trabalhe na minha vida para ter algum resultado positivo na igreja. E isso
é o que eu quero falar com você nesta noite, sobre este assunto, dentro deste versículo. A manifestação do Espírito, o poder, a glória de Deus na minha vida, ela tem que ser útil para alguma coisa. Ela tem que servir. Então, quando eu estou aqui como servo, e Deus manifesta, aí as pessoas, mas será se Deus manifesta na igreja? É isso que você deve se perguntar. Que existe o crente, que está preocupado em levar a Cristo a outras pessoas, em ajudar outros. Existe o crente que não está nem aí, irmão. Ele vem quando dá certo, ele não está preocupado. Importante é que ele aceitou Jesus, foi batizado e pronto, acabou. É isso. Ele não está preocupado com isso aí, ó. A manifestação do Espírito é dada a cada um para servir para alguma coisa. Para servir para alguma coisa. Quando eu venho para a igreja, que o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida, tem um objetivo para ele trabalhar. Tem uma razão. Não é uma coisa sem sentido, irmão. Então, a igreja, como organismo, ela funciona como um corpo. Um corpo bem ajustado, que cresce à medida que vai chegando membros e vai sendo enxertado no corpo, ela vai crescendo e crescendo de forma ajustada. A igreja não é uma pilha, empilhado um em cima do outro, não. A igreja é um grupo de pessoas ajustado. O que é isso, pastor? O corpo, irmão, ele é ajustado ao corpo. Você já imaginou se o corpo fosse empilhado? Um pé em cima do outro, uma perna em cima da outra, um braço em cima do outro, um olho em cima do outro, e depois o nariz, até chegar na cabeça? Daria certo, irmão? Não. Ele é ajustado, ele se encaixa perfeitamente os membros um no outro. Ele é perfeito. E nessa construção ajustada que a Bíblia fala, que a Bíblia faz, eu quero que você entenda que é exatamente o trabalhar de Deus de forma organizada é que faz a igreja crescer. Presta bem atenção, irmão. É o trabalhar de forma organizada que faz a igreja crescer. A nossa igreja este ano, ela cresceu a faixa de 20%. De 15% a 20%. Isso quer dizer que o total de membros que se envolveu para trabalhar foi de 15% a 20%. Porque é o trabalhar da igreja de forma organizada que surte efeito no crescimento. Isso não sou eu que falo, não, irmão. Isso é a Bíblia. Não é eu que estou falando isso. É a Bíblia que fala. Quer ver? Olha. É dado a cada um para o que for útil. Deixa esse texto. Efésios 2, 21. Efésios 2, 21. Eu quero que você observe. No qual todo edifício bem cresce para templo do Espírito. Olha, de forma que o edifício bem ajustado, ele cresce para servir como templo do Espírito Santo. O manifestar do Espírito de Deus não é por minha causa, é por nossa causa. Não é porque eu estou aqui, é porque nós estamos aqui. É um grupo bem ajustado que cresce para que sirva de morada do Espírito de Deus. Essa morada, essa manifestação, ela não é única, individual, não. Porque tem pessoas que acham que o Espírito Santo, a manifestação dele é individual. Não, ele é individual como membro. Mas ele é para o corpo. Ele é para o corpo. Adiantaria a mão ter posição de pegar, de pinça,
se essa mão não servisse para servir o corpo, irmão, já imaginou a sua mão muito capacitada de força para pegar pinça, que isso aqui é o único animal na natureza que tem pinça, é o homem. Pinça quer dizer isso aqui, ó, pinça, é o homem. Ele pega, ele tem pinça para apertar, mas essa mão agora resolve não trabalhar em favor do corpo. Seria útil essa mão? Seria útil a mão, irmão? Seria ou não? Não, não seria útil. E ela não sendo útil para o corpo, ela se torna um peso. Porque o corpo terá que alimentar e carregar ela, mas ela não tem utilidade. Ela não tem serventia. Isso acontece conosco. Isso acontece com a igreja. Não adianta eu estar num grupo de pessoas aonde eu não tenho utilidade. Útil. Agora eu vou te explicar o que é ser útil. Abra a Bíblia, Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem, e, vamos gente, e, pelo auxílio de todas, segundo a justa, de cada, faz o aumento para a sua, o aumento do corpo é feito segundo a justa operação de cada. Você já pensou que exatamente o fato de você não fazer nada na igreja faz com que a igreja não cresça? E aí você se torna um peso e não um auxílio? E não uma utilidade? Aí você se torna um peso e não serve, não tem serventia. Quando eu não participo do corpo, quando eu não tenho serventia no corpo, torno então um peso para o corpo. Olha o tanto que a sabedoria celestial é perfeita, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado ao auxílio de todas as juntas, não pode estar desligado, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do. Então a igreja cresce porque alguns trabalham. E à medida que alguns trabalham, é à medida que a igreja cresce. A igreja deveria crescer mais, mas por causa de algumas pessoas, ou um número bem elevado de pessoas, que simplesmente participa, mas não é útil, faz com que a igreja não cresça no devido tamanho. Deveria crescer mais. Mas pastor, como que eu vou ajudar? Primeira questão, eu preciso me entender que eu dependo do corpo para crescer. Como que eu vou? Eu dependo do corpo. Então, quando eu não estou envolvido no corpo, aí eu não cresço e nem ajudo a crescer. Primeira questão, eu tenho que estar envolvido no corpo. No corpo. Só para você ter noção de uma coisa, irmão. Pode ser que você cozinhe o seu alimento. Pode ser que você cozinhe seu alimento para alimentar. Mas vamos ver se você consegue se alimentar sozinho. Pode ser que você cozinhe o alimento, mas você planta ele? Não, você não planta ele. Alguém plantou. Ah, mas você trouxe ele de onde estava plantado para a sua casa? Não. Alguém trouxe o alimento. Mas você já recebeu em casa? Não. Você foi no supermercado comprar o alimento. O dinheiro você ganhou sozinho? Não. Você teve que trabalhar para alguém. Aí alguém te pagou, não foi? Aí você foi lá comprar o alimento, não foi? Aí você comprou o alimento.
trouxe para casa. Pode ser que você cozinhe, pode ser que você não cozinhe. Mas você cozinha alimentos sem fogo? Não, você tem que também ter gás. Aí já tem outra pessoa envolvida, que teve que a empresa produzir o gás, engarrafar o gás, trazer para uma distribuidora, trazer para o supermercado, trazer para a sua casa. Envolveu mais 5 pessoas para você conseguir fazer o seu alimento. Não, mas você não cozinha sem panela, né? Você vai ter que arrumar alguém que fabrica a panela, que traz para perto da sua casa, que traz para o supermercado, que você vai lá comprar a panela e vai trazer para casa. Aí você vai ter que envolver o alimento que você comprou, acender o gás, colocar a panela no fogo e cozinhar a sua comida e colocar na sua boca. Mas você fez tudo isso sozinho? Não. Precisou de pessoas. Ninguém faz as coisas sozinho, irmão. Ninguém. Para fazer sozinho, você tinha que fazer todo o processo que é feito. Aí você não faz sozinho. Nem o que planta, que come o que planta, não faz sozinho, porque ele pode até plantar. Mas cadê a máquina que plantou? Cadê a enxada que limpou? Está vendo como é que ele não fez sozinho? Deus fez o mundo de forma que um auxilia o outro. Dessa forma é o corpo de Cristo, irmão. É dessa forma que é o corpo de Cristo. Se você se comprometer em ser usado por Deus para fazer uma parte, a obra vai crescer, porque você se comprometeu com uma parte. Por que é com uma parte, irmão? Porque você na igreja não vive sem o alimento de outra pessoa. Outra pessoa terá que alimentar você, para que você fortaleça e possa ser útil para alimentar outra pessoa, para que o corpo bem ajustado. O que eu quero dizer com isso? Você come o seu alimento. Bom, mas você consegue tirar os nutrientes dele sozinho? Não, ele vai para o estômago. O estômago trabalha e começa a distribuir nutrientes. Ah, não, mas você já leva direto para o seu corpo. Não, aí vai para a via sanguínea e lá o corpo, as células faz a divisão. Um é o nutriente de ossos, outro é o nutriente de carne, outro é o nutriente de músculo, outro é o nutriente de pele. Quem faz isso? O corpo. A cabeça consegue fazer esse comando de distribuição em todo o corpo, através de comandos que você nem percebe, ela faz isso. É por isso que a igreja funciona como corpo. Você não faz nada sozinho. Alguém te alimenta. Você consegue resolver tudo sozinho? Não. A cabeça consegue distribuir. É por isso que ninguém é usado sozinho. É um que tem um dom, que edifica o outro, que tem outro dom, que vai edificar a minha vida, que eu vou ser edificado por alguém e vou ser usado por Deus para edificar outra pessoa. Mas nesse caminho de edificação acontece que algumas pessoas não têm compromisso de ser usado por Deus, aí atrapalha o corpo, porque não pensa. É exatamente o fato de você se preocupar em ser usado por Deus, alimentar a vida de outro irmão, que terá força o suficiente para buscar ser usado por Deus para alimentar outra pessoa. Está vendo como é que é uma ligação? É uma ligação, irmão. É um trabalho feito, já minha esposa gosta de dizer, trabalho de formiguinha. A igreja, ela trabalha de forma que todos crescem. Para isso acontecer de forma harmônica, cada um tem que ocupar o seu lugar, devido lugar. Então, se você converteu, você precisa preocupar em ser útil. Está levantando um grupo de crentes na igreja, um sanguessuga do corpo, irmão, que só quer que ore por mim, abençoa-me, traz para mim, prega para mim, ora para mim, jejuma para mim, lê a Bíblia para mim. Quando eu vou fazer? Quando eu vou servir alguém? Quando eu vou começar a pensar, não, eu tenho que ser útil.
Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim: a um profecia, a outro interpretação de línguas, a outro dom de línguas, a outro conhecimento, a outro, está vendo como é que ele vai distribuindo? Não é eu faço tudo, eu faço parte do todo, mas eu não faço tudo. Eu não faço tudo. A um ensino, a outro prega, a outro ele é liberal, trabalha com assistência, gosta de ajudar as pessoas. A outro é profeta, a outro é pastor, não, e outro é missionário, e outro é diácono. Está vendo como é que ele vai? Outro, ele não coloca, um é tudo e ninguém é nada. Não, nós somos um corpo. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, quem já estava nela aí, continue Efésios capítulo 4, versículo de número 12, não, vou começar no 11, põe o 11, ele mesmo deu uns para outros, vamos juntos, presta atenção, outros para ele, e outros, um só é tudo, não, o que ele queria? Quando ele deu isso, Paulo falou assim, ele deu um apóstolo, um profeta, pastores e doutores, o que ele queria? Querendo, vamos lá, querendo aperfeiçoamento para a obra ao final, edificação do corpo de Cristo. Eu preciso pensar sobre isso. Quando Deus manifesta glória, poder, dons e unção, é para mover essa questão da unidade, porque um aperfeiçoa o outro. O dom de um é que vai edificar o outro. O dom não foi feito para edificar você. Por isso que muitas pessoas na igreja não são usadas por Deus, irmão. Porque acha que dons é mais para mostrar, para querer se posicionar, para querer sobressair o outro. Não, dons foi feito para servir. Para servir. Como que Deus vai me usar para edificar uma pessoa? Esse é o pensamento. É esse o pensamento. Então, quando eu não me preocupo em buscar dom nenhum, e quando eu quero dom, mas não quero edificar ninguém, é duas coisas que Deus não faz. Se você não busca, não tem. Se você quer dom, mas não quer ser usado, não precisa dele. Então não tem resultado, irmão. A nossa igreja em 2024 precisa crescer no mínimo 50%. Porque fazendo isso, nós estamos dizendo que tem mais de 50% trabalhando na igreja. Irmão, eu preciso parar, abrir a cabeça, deixar de ser tão fraco mentalmente, pensar o seguinte: converter uma pessoa, alguém veio congregar conosco, alguém está participando, está aqui, não, eu vou aproximar para ajudar. Eu vou edificar a vida dessa pessoa. Como? Com o dom que Deus me usa. Não, mas eu descobri que a pessoa precisa ser edificada e a forma que Deus me usa não edifica a pessoa. Eu vou trazer a pessoa correta, que tem o dom correto, e colocar perto dele. Isso é trabalhar para Deus, irmão. Isso é se preocupar com o reino. Isso é parar de pensar em si próprio. Isso é olhar para o crescer, irmão. Termina o culto, cada um se envolve com o seu querer, com a sua noção de mente. Não, tem alguém que está no nosso meio que precisa ser edificado, e você é o vaso, que vai sair do seu mundinho, que vai abrir a porta do seu mundo, e trazer pessoas e dizer: não,
Deus vai me usar para edificar alguém. Deus vai me usar para trabalhar a vida de alguém. Versículo 13, meu filho. Até que todos... Para aí, irmão. Até onde? Chega a unidade da... Entenda. Dons, manifestação de Deus na sua vida para outra pessoa, tem essa função. Que a pessoa alcance a unidade da fé. Unidade, irmão. Se Deus vai manifestar na minha vida, tem que haver esse trabalhar aí, ó. Eu preciso ser bem ajustado no corpo, para que as pessoas que Deus trouxer para perto de mim, eu poder edificar a pessoa, ele vai alcançar um patamar. União, unidade, estar no corpo. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa, uma pessoa visitando, é um varão. Aí termina o culto, os varões fazem um grupinho aqui, um grupinho ali, e a pessoa fica sozinha. Vai, irmão. Fomos chamados para edificar, para ajudar. Duas funções. O que a igreja causa em mim, me transforma, muda meu caráter, muda meu pensamento, muda minha forma de falar, muda minha forma de ouvir. O evangelho traz para mim, muda eu interno, o meu caráter, a minha personalidade, a minha atitude, a minha ação, o que ela causa em mim. Pastor, mas isso não está acontecendo comigo. Então você não está na igreja. Você precisa chegar na igreja, participar. O que você causa na igreja? Quantas pessoas sua vida já edificou, irmão? Quantas pessoas você pode dizer, não, quando eu conheci essa pessoa, ele era fraco na fé, mas agora se incorporou ao corpo, está alimentado, edificado. Ó, e ao conhecimento do Filho de Deus. Varão? Você está vendo que você levaram uma pessoa a alcançar a estatura de varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Isso é edificar, irmão. Edificar é você caminhar em direção às pessoas para levar a pessoa a ser igual a Jesus. Talvez você até aproxima das pessoas, mas você aproxima para muita coisa, menos para edificar. Amém? Ninguém pode achar que os dons de Cristo são para seu bel prazer, ou para causar um destaque, ou para fazer diferença. Não, porque eu sou usado por Deus. Usado por Deus não é aquele que se manifesta como se... Tem aquele que é profeta, que pula, que beleza. Mas tem aquele que caladinho lá, ele edifica os outros, vai na casa, ora, prega, ensina, abre a Bíblia, mostra, edifica a pessoa. Usado por Deus. Usado por Deus. Então, se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que ter serventia. Tem que valer a pena. Para quê? Deus te traz para a igreja e você é o quê? Não, eu acho que a pior coisa que tem no mundo é você ter um braço que não serve para nada. Já pensou nisso, irmão? O cara tem um braço que não movimenta, não pega, não mexe, não abraça, não levanta. Aí você fica pensando, para que eu carrego esse peso, né? Agora, o que acontece muito na igreja? Isso aí, versículo 14. Para que não sejais mais levado em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos mais Tem pessoa que é criança a vida inteira. Criança não serve para ajudar os outros. Criança não serve para ser usado por Deus. Para ser usado por Deus precisa ser maduro. Tem que ter uma idade maturada na fé. Agora tem pessoas que passam, irmão, 5 anos dentro da igreja e eu não tenho maturidade. Está errado.
10 anos, eu não tenho maturidade cristã de ser usado para servir alguém, para ajudar, para edificar a vida, para trabalhar, para fazer com que o corpo cresça. Algo está errado, irmão. Nós estamos tendo muitos meninos na igreja. Meninos que você tem que estar dando, tem que estar olhando. Não, eu vou sair da igreja, eu vou desviar, eu vou mudar de igreja, eu vou desistir de ser crente. Não, porque alguém não me cumprimenta, porque o pastor, porque fulano não vem na minha casa. Isso é menino, irmão. Isso é criança. Nós, o adulto está pensando assim, o que eu posso fazer para que a casa cresça? A criança fica na casa sem trabalhar, sem fazer nada, porque é criança. Ele chegou, é novo convertido, tem 1 ano, é criança, está aí, é criança, ele não trabalha, ele está aí, ele é uma criança. Criança tem que esperar, a hora que ele chega à maturação, 5, 6, 7 anos de fé, não, peraí, já não é criança mais, agora tem que ajudar, tem que ser usado, tem que desconfiar que tem que vir para os cultos, que tem que orar, que tem que jejumar, que tem que trabalhar, que tem que visitar alguém, tem que ser usado por Deus. Aí. Não, eu vou ficar 20 anos e o corpo não cresceu, porque eu não fiz a minha parte. Você quer continuar vendo para você ver como funciona isso, irmão? 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Versículo 11. Quando eu era, falava como, sentia como, discorria como, mas logo que cheguei a ser, acabei com as coisas de... Olha, irmão, quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, discorria, ou dissertava, ou falava, ou pensava como menino, mas logo que eu alcancei a fase adulta, eu abandonei as coisas de... O menino você tem que dar comida, pôr no prato, levar, ensinar, não tem, irmão? E tem que saber a comida que dá, porque pode ser que a criança não consegue. Por exemplo, você não vai dar peixe para a criança comer, vai? Não, você vai tirar todos os espinhos para depois dar o peixe. Você corta um frango e massa o osso da perna dele, você dá para a criança comer? Não, mas você sabe que pode ter algum pedaço de osso ali que ele vai comer. Então você não vai dar. Você vai limpar o osso e dar a carne para a criança. Fala, não, você vai comer só a carne. Porque é menino, é criança. Mas você faz isso com adulto, irmão? Você faz isso com adulto, irmão? Não, a gente não faz isso com adulto. Por quê? Porque é adulto. Ele tem que aprender a comer, orar, responsabilidade. A primeira palavra que se aprende depois que sai da fase de menino é responsabilidade. Qual que é responsabilidade? Eu tenho uma vida de fé, eu tenho que manter ela. Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que jejumar, eu tenho que aproximar de pessoas, eu tenho que aproximar da igreja, eu tenho que servir na igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar uma pessoa, eu tenho que aproximar de alguém, maturar, cuidar de alguém. Quando eu passo a ser adulto, eu começo a cuidar dos meninos. Quem aqui já é irmão mais velho, irmão? Você já viu falar que o irmão mais velho cuida dos pequenos? É porque ele já, quando ele chega em uma certa fase, ele fala, não, agora o irmão mais velho cuida do mais novo. Apesar que hoje não está tendo isso mais, né? Muitas vezes o mais novo é mais inteligente e mais cuidado do que o mais velho. Porque nós estamos na geração Z, né? Zé ninguém. Nós estamos na geração Z, Zé ninguém. O que eu estou querendo dizer para você nesta noite? A igreja precisa que você seja usado. A igreja precisa que você seja útil. O ano que vem, irmão, ajude a igreja a crescer. Presta atenção no corpo. Deus vai mandar muitos para o nosso meio, mas terá que ter cuidado, zelo. E uma só pessoa faz isso? Uma só pessoa faz, irmão? Não, mas você fica em casa.
Você não ora, não jejum, não vai atrás, não manda, não evangeliza, não faz acontecer. Olha para a necessidade. Volta lá, irmão, 1 Coríntios 12, 7. Leia para nós, irmão. Então, irmão, olha, sabedoria, conhecimento, dons de curar, dom de falar em línguas, interpretação de línguas, tudo isso só tem valor se edificar uma pessoa, só serve se servir para usar para alguém, para que alguém seja maduro na fé. Não adianta ficar pulando para cima, falando em línguas, espiritando no meio da igreja, mas não sai, não vai atrás de alguém, não aproxima de alguém, não ajuda ninguém. Não serve, irmão, isso não serve. Serve o seguinte: sai da sua casa, vai na casa de alguém que está fraco, alimenta ele, dê comida para ele, ajuda, ore por ele, para ser útil, em nome de Jesus. Pastor, mas tem muita gente que está nem preocupada nem em ser usada. É verdade, amor. Infelizmente é verdade. Tem muitas pessoas que nunca parou para pensar assim: não, peraí, eu estou com 6 anos na igreja e não fiz nada, nunca ajudei ninguém. Não, eu vou mudar de vida. Eu vou ser útil. Vou ter serventia. A única coisa que se guarda quando não tem utilidade, irmão, é velho. Porque o velho não tem utilidade e você guarda ele. Tem que ficar cuidando dele o tempo todo. Mas ele é velho. Ele não tem mais tanta utilidade, mas você tem que guardar ele. E aí e a Bíblia diz que até o fim, até que ele morra. Mas fora isso, eu não guardo nada inútil, irmão. A minha esposa, pode perguntar para vocês. Tem hora que eu jogo até o que tem serventia fora. Nada. Porque eu não carrego peso. Não carrego peso. Se tiver alguma coisa lá em casa, não, serve para quê isso aqui? Não, para nada, joga isso lá fora. Sapato, 3, 4, não, põe esse para lá fora. Mas está novo. Eu não estou usando, tem 4 pares de sapato, eu só tenho 2 pés, então bota esse negócio lá fora. Para que eu vou ficar carregando? Guardando? Tem muita gente dessa forma. Tem que ser útil. Vamos colocar de pé? Você que trouxe sua oferta, já está aqui desesperado para... Amém, irmão? Pegue na mão do irmão do teu lado. Queria que tivesse muita gente aqui, irmão, para ouvir, para servir, porque o ano 2024 será o ano do nosso crescimento. Vamos sair dos 15%, 20%. Vamos alcançar 40%, 50%. Amém, irmão? Amém? Para isso acontecer, o povo tem que fazer. Se cada um fizer a sua parte de ser útil, a obra cresce, desenvolve. Senhor Jesus, nos guarda. Muito obrigado por este culto, muito obrigado pela presença, pela misericórdia, pela força, pela mão do Senhor. Deus, toma-nos as suas mãos, Senhor. Guarde as pessoas, guarde aqueles que estão em casa, guarde aqueles, ó Deus, que o Senhor trouxe a este lugar. Deus, nos dê paz e graça e nos faz prosperar o caminho e nos ensina conforme a tua palavra. Deus, me ensina a ser útil para servir as pessoas e a igreja em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem?